correção monetária. E assim procedeu, obviamente, porque não se cuida de uma norma de direito material, mas de uma norma de conteúdo processual meramente instrumental e que não se qualifica como sanção de direito criminal, não é uma sanção penal, é apenas uma consequência meramente civil da prática de qualquer ilícito penal. São efeitos civis da condenação. E efeito que já existe, não é, previsto desde o velho Código Civil de 1916, reafirmado pelo vigente Código Civil, são, na verdade, e o próprio Código de Processo Penal cuida dessa matéria quando define e dispõe sobre a ação civil ex delicto. Mas, de qualquer maneira, isso é importante, notadamente quando se cuidar de crimes contra a administração pública, como o peculato, por exemplo, de que nós estamos ou iremos tratar. Por uma razão, o parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal brasileiro estabelece que o condenado, parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal brasileiro, estabelece que o condenado por crime contra a administração pública, como o peculato, por exemplo, terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Essa é uma regra importante e ela, de certa maneira, no plano instrumental, tratando-se de reconhecimento da responsabilidade civil ex delicto, no plano instrumental, esta inovação introduzida pela Lei 11.719 de 2008, o objetivo é exatamente facilitar a satisfação dos prejuízos causados a quem sofre a ação lesiva decorrente da prática criminosa. De qualquer maneira, eu apenas trago à colação e à lembrança do tribunal esse importante precedente, pois aqui o Supremo Tribunal Federal, agindo ex officio, assim definiu a questão. E no caso concreto, houve pedido expresso, como reconhecido pelo eminente relator, formulado pelo próprio Ministério Público nas alegações finais, o que impede que se alegue surpresa ou ofensa ao contraditório. Por quê? Porque posteriormente à produção das alegações finais por parte do órgão da acusação penal, sobreveio a fase em que os réus todos puderam impugnar, inclusive esse pleito especificamente formulado pela Procuradoria-Geral da República, quando da apresentação de suas alegações finais. Mas, enfim, a minha proposta seria que nós... Perdão? O pedido do Ministério Público certamente foi genérico. Eu tenho dizendo que o ministro relator, eu não tenho aqui comigo esse dado específico. Quanto debeato foi feito as alegações finais? Pedido, exatamente. Agora, é claro, nós só poderemos assim proceder, é evidente, se houver nos autos elementos concretos que nos permitam estabelecer este valor mínimo. Mas, de qualquer maneira, a minha proposta seria de que, em vez de nós já encerrarmos a discussão neste momento, que isso tudo pudesse ser considerado pelos senhores juízes no tribunal e, afinal, nós, então, em face do exame específico do pedido formulado pelo Ministério Público, dos dados concretos que poderiam viabilizar a definição ou não desse valor mínimo para efeito de reparação civil, para que não o tribunal, em face desse contexto, pudesse tomar uma posição reafirmando ou não o precedente que se firmou no julgamento da ação penal 396, julgamento ocorrido em 2010. Vossa Excelência me permite, havia uma facilidade clara em relação a este caso. É que havia valores fixados da Assembleia Legislativa que foram retirados do período de 95 a 98, que foi exatamente o período no qual atuaram os Correios, todos eles, e era muito específico. Eles criaram uma empresa fantasma de publicidade, nunca se prestou serviço, tinha cheques, tinha tudo. Era mais fácil a fixação do valor, por isso a facilidade que tínhamos lá que não temos aqui. Quanto ao valor, mas
Quanto ao critério, Vossa Excelência tem... A proposta de Vossa Excelência é deixarmos para o final a decisão sobre essa mescla de efeitos civis e penais da sentença penal e que concerne não apenas a este réu em particular, mas também em relação aos demais condenados, notadamente naquelas hipóteses em que a vítima é o próprio Estado ou é a administração pública, em particular nos crimes de peculato. Fica assim decidido então, né? Todos estão de acordo. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, dessa feita a minha dosimetria é muito próxima da do ministro relator. Eu, mantendo todos os fundamentos que já enunciei relativamente às circunstâncias judiciais, eu estou fixando a pena base em 1 ano acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 3 anos de reclusão mais 15 dias multa. Passando a segunda fase da individualização da pena, eu verifico que não há circunstâncias atenuantes, às quais se refere o artigo 65 do Código Penal. Aplico, no entanto, a agravante descrita no inciso 1º do artigo 62 do Código Penal, do Estatuto Repressivo, para incrementar a sanção em 6 meses, que passa a ser de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 17 dias multa, sempre de forma proporcional. Inexistente qualquer causa de diminuição, mas presente a causa genérica de aumento de pena prevista no artigo 71 do Código Penal, exaspero-a em 1/3, tendo em conta 53 operações de evasão, estabelecendo-a assim a pena corporal definitivamente em 4 anos e 8 meses de reclusão, e mais 15 dias, 4 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, além de 22 dias multa. Ministro Lewandowski, eu só quero confirmar. Pois não? A pena definitiva, Vossa Excelência fixa, a pena de reclusão, está muito próximo, não é? Eu estou consultando aqui a tabelinha, essa tabela eu uso desde os tempos do Tribunal de Alçada Criminal, retificando, porque eu fiz um recálculo da pena, na verdade são, como eu fixei na segunda fase, 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 1/3, nós temos exatamente 4 anos e 8 meses de reclusão. Portanto, não tem dias, só 4 anos e 8 meses de reclusão. E 22 dias multa. Com aquele parâmetro dos 15 salários mínimos. E também, senhor presidente, me abstenho de fazer qualquer consideração a respeito do regime de cumprimento, neste momento, dos efeitos da pena, porque faremos isso ao final, quando tivermos um quadro completo. A Excelência também e quero também refletir sobre as ponderações tanto do ministro relator quanto do ministro decano, no que tange ao ressarcimento ao erário dos danos causados ao erário. Ministra Rosa, apenas as minhas anotações, Vossa Excelência vota. Eu me equivoquei. Eu absolvi foi José Roberto Salgado e Cátia Rabelo, onde fiquei vencida sozinha, do crime quanto ao crime de evasão de divisas. Eu condenei Marcos Valério. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu voto sim. E voto pedindo ver o relator aqui acompanhando o eminente revisor. Revisor. Como voto o ministro Luiz Fux? Eu acompanho o relator. Como vota o ministro Dias Toffoli? O eminente relator aplica 2/3. O ministro relator ficou em 5 anos e 2 meses de reclusão. 4 meses, né? 4 meses. Mas se tratando de 53 vezes, porque são 53 vezes. 3 operações. São 53. Critério, né, como já diz
ser 1/4 de 1/6, 1/4 e 1/3, dependendo do número. Se quiser, a própria jurisprudência dos tribunais chancela a adoção desse critério objetivo, de tal modo que, para efeito de exasperação penal, considerada a continuidade delitiva, entre o mínimo de 1/6 e o máximo de 2/3, a jurisprudência tem mais ou menos chancelado esta orientação. 1/6 contiguidade de 2 crimes, 1/5 3, 1/4 4 crimes, 1/3 5 crimes, metade 6 crimes, mais de 6 crimes 2/3. Isso permite definir um critério objetivo e estável, não é, que possa eventualmente harmonizar essas situações díspares que estamos notando muitas vezes entre as propostas de condenação reconhecido nexo de continuidade delitiva. Ministro Decano, se Vossa Excelência me permite, eu conheço bem esse critério e eu fico muito satisfeito que Vossa Excelência traga esse critério à baila, inclusive mostrando que há uma consolidação jurisprudencial em torno desse critério. Mas tratando-se de uma situação completamente excepcional, como nós estamos enfrentando aqui, em que se imputa a um mesmo réu inúmeros crimes, e tendo em conta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, eu tenho me afastado um pouco desse critério e adotado um critério, de certa maneira, não direi minimalista, mas no que me concerne, segundo eu entendo, um pouco mais razoável e proporcional, porque se fôssemos seguir a letra realmente, a praxe jurisprudencial, esta pena final do réu iria para a estratosfera. Mas eu agradeço, ministro Decano, como sempre, as suas ponderáveis palavras e as lições que Vossa Excelência ministra ao plenário, sobretudo cumprindo esse papel importante de recordar exatamente, esse é o papel do decano, qual é a jurisprudência prevalente, sobretudo a da Casa. Eu venho aplicando, ministro Celso, na minha dosimetria, exatamente esse critério. Eu acho isso, na verdade, até mesmo a previsibilidade do comportamento do tribunal ao definir a exasperação penal, no caso da continuidade delitiva, e se elege, no caso, um critério estritamente objetivo. Mas, enfim, é uma sugestão. Eu creio ter estado dentro dessas balizas, não só